Então, pessoal, nós fomos ali na aula anterior até a pontuação dessas orações. E ficou faltando um tópico aí de pontuação antes de passarmos para o período misto, composto por coordenação e subordinação. Então, lá no livro junto comigo, achei o nosso livro. Está aqui. Vejam que mais ao final, nessa parte inferior do quadro, certo? Vocês encontram a pontuação como recurso de ênfase. Nós acabávamos de falar sobre ponto e vírgula. E agora, esse recurso. Usualmente, duas orações coordenadas são separadas por vírgula. No entanto, para enfatizar o fato expresso pela última oração do período, ela pode ser separada da anterior por ponto. A esse recurso dá-se o nome de pausa dramática. Veja este exemplo. Então, em algumas situações, nós fazemos a opção pelo que. Tirar a vírgula e colocar o ponto final como uma forma, certo, de estabelecer uma pausa e assim destacar o que vem logo depois. Concordo, Nicole. Olhem aqui a participação da Nicole no chat. O que é ponto e vírgula? Onde habita? Do que se alimenta? Nicole, eu já tive um aluno, na verdade foi uma aluna, que eu falei do uso do ponto e vírgula. E aí ela passou a substituir todas as vírgulas por ponto e vírgula. Foi uma coisa inacreditável. Um perigo, tá? Não façam isso. Então, olhando aqui comigo, essa proposta de retirada da vírgula e colocação de um ponto final ao invés disso. Na juventude, ele era rico, famoso, vivia cercado de luxo, de bajuladores e de belas mulheres. E terminou a vida em um asilo, na mais absoluta solidão. Então, esse ponto final ali, como ele gera uma pausa maior, ele faz com que a informação que vem logo após dele ganhe ênfase, ganhe destaque, certinho? E agora vamos a uma outra etapa. Essa parte sobre a oração nos textos, eu já fiz vários comentários durante as explicações que apontam para este conteúdo. E durante os exercícios farei outros. Por isso não há necessidade de que paremos especificamente para trabalhar da forma como está aí no seu livro. E agora vem o período composto por coordenação e subordinação. Até o momento, todos os períodos que analisamos, nos capítulos anteriores, tinham somente orações subordinadas. Oração subordinada e oração principal. Era somente a relação de subordinação. Durante este capítulo, somente orações coordenadas. Oração coordenada para cá, para lá e só. Agora, nós veremos alguns casos em que você encontra dentro do mesmo período coordenadas e subordinadas. E isso funciona de uma forma um pouquinho diferente. Veja aí comigo. Os primeiros exemplos trazidos pelo livro são em função da estrutura. Ele nos avisa, então, que até então nós vínhamos estudando, como eu disse para vocês, orações coordenadas juntas, oração subordinada e oração principal, sem uma mistura dessas estruturas. Olhem lá o primeiro exemplo. Ele viajou para o interior, mas voltará. Duas coordenadas, uma sindética e uma sindética adversativa. Ele voltará quando as aulas começarem. Aí eu tenho uma oração principal, ele voltará, e quando as aulas começarem, é uma subordinada adverbial temporal, está dando circunstância de tempo. Agora, vamos pensar um pouco mais aqui juntos. Olhem este exemplo, vou expandi-lo aí na tela para vocês. Ele viajou para o interior, mas voltará quando as aulas começarem. Veja que a relação entre ele viajou para o interior, mas voltará,
é uma relação entre orações coordenadas. A primeira é independente da segunda, sintaticamente. A primeira, uma coordenada sindética, e a segunda, uma coordenada sindética adversativa. Já a última oração é um adjunto adverbial da oração do meio e dá uma circunstância de tempo. Então, essa oração do meio ela tem duas classificações simultâneas. Em relação à primeira, é uma coordenada sindética. Em relação à terceira, é uma oração principal. E a última oração é uma subordinada adverbial temporal. O que eu considero importante aqui, nesse exemplo, é nós conversarmos sobre o seguinte. Nestes casos, acontece muito comumente uma oração ter mais de uma classificação simultânea ao mesmo tempo, como ocorreu ali com aquela oração que fica justamente no meio do período. Depende do ponto de vista adotado. Em relação à primeira, é uma oração o quê? Coordenada. Em relação à terceira, é uma oração principal, se relacionando com a subordinada adverbial. Então, nesse caso, quando eu pedir para você a classificação da oração, depende de qual é o meu referencial. A partir de qual outra eu estou estabelecendo esta classificação. Esse exemplo foi tranquilo? Foi claro? Reactions aí, por favor. Nicole respondeu que sim, Gabriel, a Estela. Então vamos seguindo. Tudo bem por aí, Samir Saad? Renato? E a Sara? A Sara nunca me deu um bom dia em nenhuma aula. Bom dia, Sara. Pode ser pelo chat o bom dia, tá bom? Estou aqui abrindo o livro para nós, de novo. Tem sim, aqui vocês têm reactions na parte inferior da tela, que vocês podem bater palma ou fazer joinha, certo? Então tá bem. E eu continuo sem bom dia da Sara. Agora vamos para um próximo exemplo, pessoal. Vocês também têm como levantar a mão, tá? Tem uma opção aí, junto do nome de vocês, que significa que você está com a mão levantada, pedindo para conversar comigo. O Gabriel acabou de fazer isso. Tem umas funções ótimas nesse aplicativo. E ele não trava. É ótimo, vocês verão. Mais um exemplo. Paula nos avisou que se atrasaria um pouco, portanto, vamos aguardá-la. Veja lá. Paula nos avisou é a oração principal, porque se ela nos avisou algo, alguma coisa. E logo na frente eu tenho a subordinada que funciona como objeto daquele verbo, que se atrasaria um pouco. Logo em seguida, nós temos uma coordenada sindética que indica a ideia de conclusão. Portanto, vamos aguardá-la. Eu vou criar um exemplo meu aqui para vocês. Espere só um momento. Olhem aí. Essa daqui é uma situação clássica desses períodos mistos, certo? Vou aumentar um pouquinho aqui o zoom para que vocês enxerguem. Então veja só. Alguém desbloqueou aí o microfone. Só um momento. Voltando lá. Quando o dia amanhecer, faremos o café e tomaremos juntos. Vejam que temos 3 orações aí. Primeiro, quando o dia amanhecer, que é uma subordinada adverbial temporal. E aí, faremos o café é a oração principal daquela. Faremos o café também é uma coordenada assindética.
e tomaremos juntos coordenada sindética aditiva. Mais um exemplo aí, só para que você visualize essa situação, certo? E aí, por incrível que pareça, chegamos ao seguinte: a ficha que sintetiza todo o capítulo. Eu gosto muito dessas fichas que fecham os capítulos de vocês aí no livro. Então ele traz para nós o que estudamos. Oração coordenada, que é sintaticamente independente, como nos ajudou o Gustavo na nossa primeira aula. Foi o Gustavo? Que eu me lembre foi. Tipos de orações coordenadas. Elas podem ser assindéticas ou sindéticas, certo? Classificação das coordenadas sindéticas, que são aquelas que têm conjunção aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. 5 categorias. E nessas 5 categorias, nós passamos a observar as conjunções. E eu te alertei para tomar cuidado com algumas, como a conjunção e, a conjunção como. E vimos também a pontuação dessas orações. O normal é que entre as orações coordenadas ocorra vírgula. O caso especial é a conjunção e. Só ocorre vírgula junto a ela, caso os sujeitos das orações sejam diferentes. Se forem iguais, não coloco vírgula. E se eu repetir a conjunção e várias vezes, pelo menos umas 2, eu posso colocar vírgula também. Logo em seguida, nós vimos o período composto por coordenação e subordinação. Vimos agora, nesta página mesmo, em que vocês encontram orações coordenadas e subordinadas dentro de um mesmo período. Antes dos exercícios. Tudo em ordem? Então, quem conseguiu aí acompanhar, dá um joinha aí para mim, né? E quem precisa de socorro, vamos pedir o socorro. Então, tá bem. Agora, então, diante dessa resposta de vocês, nós vamos para os exercícios. Os primeiros faremos juntos hoje. Então, peguem aí o caderno ou anotem junto do exercício no livro para nós fixarmos este conteúdo. Abrindo lá. O primeiro exercício. Nos itens abaixo, só um momento. Nos itens abaixo, reúna cada par de orações com um único período. Usando uma conjunção coordenativa, explicite adequadamente a relação lógico-semântica entre elas. Depois indique se essa relação é de adição, oposição, alternância, conclusão ou explicação. A letra A, eu vou responder aqui acima. A. Sabemos muito sobre o universo. Às vezes, não sabemos o nome de nosso vizinho. Vocês acham que qual relação eu devo estabelecer ali? De adição, de explicação, conclusão, oposição, alternância. Então, primeira oração, eu vou colocar aqui reticências, tá? Entre colchetes. Primeira oração, vírgula. Qual conjunção eu vou colocar aqui para estabelecer a relação de sentido entre as orações? Ninguém? Ninguém me ajuda, socorro. Ah, contudo, oposição. Agora apareceu aqui no chat para mim. Então vamos lá. Vou colocar o contudo. Contudo. E a ideia é de oposição, certo? Então a letra A
respondida, vou deixá-la aqui nesse pequeno espaço. Vamos à letra B. Estou tendo um probleminha aqui com o chat nesse horário, mas vamos lá. Letra B. Conversei com eles ontem à tarde. Mostrei-lhes as vantagens de nossa proposta. O que vocês acreditam que seria adequado aqui? Conversei com eles ontem à tarde. Eu acho que a melhor opção aqui é a adição. E mostrei-lhes as vantagens de nossa proposta. Letra C. Com a falta de chuvas, a vegetação rasteira secou. O perigo de incêndio era constante. Com a falta de chuvas, a vegetação rasteira secou. Aqui nós podemos escolher entre conclusão e explicação. Eu vou escolher conclusão. Logo, o perigo de incêndio era constante. Tudo tranquilo até aí? Aí eu fiz opção pela conclusão, mas quem quiser fazer pela explicação também pode, tá? Só trocar o elemento coesivo, a conjunção. Letra D. Lute com toda a disposição do mundo. Desista de seus maiores sonhos. Aqui, nós podemos usar ou nas duas ou somente na segunda. Eu vou colocar somente na segunda. Lute com toda a disposição do mundo ou desista de seus maiores sonhos. Letra E. Lute com toda a disposição do mundo. A realização de seus sonhos depende só de você. Aqui teria que ser uma explicação, né? Vou colocar aqui logo abaixo. Ótimo. Tranquilo aí o primeiro exercício? Vamos seguir para o próximo juntos? Ô, Hugo, Sim, Marcelo. você poderia voltar na um só para me copiar, rapidinho? Eu vou retornar lá sim. Ah, obrigada. Questão número 2. Leia esta tira humorística. E cá estamos nós de novo com o H. Alto! Quem vem lá? Amigo ou inimigo? Você é alguém rico, com poder para influenciar carreiras?
Acho que sim. Então sou seu amigo. Certo? Tranquilo? Gostaram da resposta? Sensato? Vocês chamam isso de sensatez, Nicole? Sei não, hein? Nesse diálogo, a palavra ou liga dois termos de uma mesma oração. Por sua vez, a palavra então estabelece um vínculo entre a frase do último quadrinho e a resposta dada por H. Essas duas palavras evidenciam, respectivamente, as seguintes relações sintático-semânticas. Então, veja lá, primeiro, ele pergunta no primeiro quadrinho, né? Vou abrir aqui o quadrinho outra vez. Só um momento. Alto, quem vem lá? Amigo ou inimigo? Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Então, a resposta aqui da Nicole no chat faz todo sentido. Exclusão. Aí, quando ele responde, acho que sim, né, que ele é alguém rico, com poder para influenciar carreiras, o outro responde, então sou seu amigo. Então, ali é uma conclusão que ele tirou a partir da resposta do H. Logo, sou seu amigo. Portanto, sou seu amigo. Então, a ideia de exclusão e conclusão é a melhor opção. Isso, letra D. Vou marcar a letra D agora, lá embaixo. Só um momento. Então, nós marcamos letra D. Feito? Tranquilo? Vamos à questão de número 3. Leia estas interessantes definições. Este texto é do Max Nunes, no livro O Pescoço da Girafa. Relatividade. Educação. É aquilo que nos faz olhar o bife maior e tirar o menor. Cinismo. É aquilo que nos faz olhar o bife menor e tirar o maior. Miséria. É aquilo que nos faz olhar o bife maior e o bife menor e não tirar nenhum. Gula. É aquilo que nos faz olhar o bife menor e o bife maior e comer os dois. Certo? O que vocês acharam desse texto aí do Max Nunes? Agora veja assim. Na primeira definição, o E tem valor semântico de adição ou de oposição? Veja lá, a primeira é de educação. É aquilo que nos faz olhar o bife maior e tirar o menor. Isso mesmo, oposição. Então, letra A, oposição. Os vegetarianos, Nicole, terão que arranjar uma página de relatividade diferente, a partir de cenouras, certo? E na segunda, qual o valor semântico do E? É aquilo que nos faz olhar o bife menor e tirar o maior. Você olha para o menor e tira o maior. Adição ou oposição? Oposição também. Isso mesmo. Resposta do iPad do Sérgio. Nas duas ocorrências da terceira definição, essa conjunção tem o mesmo valor semântico? Justifique. Então, nas duas ocorrências lá, é aquilo que nos faz olhar o bife maior e o bife menor e não tirar nenhum. Vejam aí que, nesse caso, cada E tem um valor. O primeiro tem qual valor? Adição. E o segundo?
Isso mesmo. Então, nós vamos escrever assim. Vou colocar aqui assim, letra C. Na primeira ocorrência, tem valor de adição, ligando termos sintáticos de mesmo valor. Na segunda, introduz uma oração que expressa oposição. Vou carregar essa resposta aqui para baixo. Eu acredito que vai fazer mais sucesso. Letra C está aí disponível para vocês. Feito? Vamos à letra D juntos? Na quarta, o valor semântico do E é o mesmo nos dois casos? Justifique. É aquilo que nos faz olhar o bife menor e o bife maior e comer os dois. Na quarta, é tudo adição, certo? Então, vamos colocar lá. Sim. Nela, o E tem valor de adição em suas duas ocorrências. Não havendo expressão de ideias opostas no trecho. Ótimo esse exercício, não? Porque vocês conseguem pensar essa conjunção e com os dois significados completamente diferentes e se prepararem para avaliar a relação semântica estabelecida por essa conjunção, de uma maneira mais clara e eficiente. Tranquilo? Um minutinho aí para quem precisa anotar. Eu vou aqui começar o controle das tarefas de vocês. Pronto? Posso ir para o exercício seguinte? Não, peraí. A D Tô não, só a D. operando, tô É operando. porque você fez a resposta muito grande, Hugo. Peraí. Calma aí. Eu acho que foi, certo? Vamos seguindo aqui. Questão 4. Eu vou deixar essa letra D ali no topo da tela, que aí eu acho que
A Marcela termina de anotar e nós vamos lendo o texto. Já terminei, não precisa pôr ela na tela, não. Obrigada. Não? Então tá bom, Não, já Marcela. terminei já. Tá ótimo. Questão número 4. O FGD considere os elementos textuais destacados. Aumentar o texto. Opa. O homem não passa de um caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Não é preciso que o universo inteiro se arme para esmagá-lo. Um vapor, uma gota de água bastam para matá-lo. Mas, mesmo que o universo o esmagasse, o homem seria ainda mais nobre do que quem o mata, porque sabe que morre, e a vantagem que o universo tem sobre ele. O universo desconhece tudo isso. Toda a nossa dignidade consiste, pois, no pensamento. E vejam que tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo, né? Porque nós estamos no momento em que a fragilidade humana está completamente exposta, né? Aí, o iPad do Sérgio perguntou o que é caniço. Vamos lá. iPad do Sérgio, você sabe que aqui no aplicativo você pode clicar sobre o seu nome e alterar o seu nome? E ser só iPad? É possível. Eu vou colocar aqui no. É porque você quer ostentar, né? Um iPad. Olha só, caniço. Olha aqui, caniço. Cana delgada, canica, caninha, cana fina e comprida, usada para pescar. Então, o caniço sempre faz referência a algo frágil, porque geralmente é estreito e uma haste longa. Em algumas situações aparecem até algumas imagens assim, ó. Estão vendo aqui do lado direito da tela? Então, essa ideia de caniço é algo que se parte, que se quebra facilmente por ser muito fino, muito estreito, certo? Agora vamos para o próximo. Olhem aqui. Eu trocaria a iPad do Sérgio por Top das Galáxias. Ficaria muito legal também. Tá certo. Identifique a alternativa que expressa respectiva e adequadamente as relações de sentido implementadas entre as partes do texto pelos conectivos destacados. Então, qual é a relação semântica que cada conectivo destacado no texto estabelece? Por isso eu havia dito para vocês que aquelas páginas sobre as coordenadas nos textos não era necessário, porque faríamos aqui dentro do texto. Então agora vamos lá. Mas, olhem só, o homem não passa de um caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Acredito que vocês concordarão comigo, certo? Que este mas aí tem o sentido de oposição. Tranquilo? Depois, não é preciso que o universo inteiro se arme para esmagá-lo. Um vapor, uma gota de água bastam para matá-lo, mas, mesmo que o universo o esmagasse, o homem seria ainda mais nobre. Esse mesmo que, certo, traz uma ideia de concessão. Então vamos colocar aqui. Contradição, né? Oposição foi o primeiro, agora concessão. Tá bem, mas eu vou terminar esse exercício, tá? O porquê, eu já agendei a tarefa? Ainda não, tem que agendar. Do que quem o mata, porque sabe que morre e a vantagem que o universo tem sobre ele. Indica causa. Toda a nossa dignidade consiste, pois, o pois está depois do verbo, conclusão. Então, contradição, concessão, causa e conclusão, letra D.
Marcela, agora você controla o tempo de aula, é? Você fica avisando que a aula vai acabar, a aula vai acabar. Que coisa. Olhem só. E agora eu vou agendar aí com vocês a tarefa. Eu vou usar minhas aulas até o último minuto. Vocês não vão livrar fácil de mim, não. Vocês farão para mim como tarefa o seguinte: terminar a página 618. Colocar aí no chat. Então, Só os 5 ou você vai pedir a 619 também? não, somente a 618, tá? Porque a 619 eu quero fazer junto com vocês. Então, pessoal, estamos finalizando aí mais um capítulo de período composto, caminhando para o fim desse conteúdo.